Voltamos com a doutora Aline, fisioterapeuta, especialista em Pilates. Foi lá na Alemanha fazer o curso lá, veio da fonte. Muito bacana ter você aqui, Aline. Obrigada. Eu acho que é um assunto muito interessante. O Pilates está muito em alta, nós falamos isso no primeiro bloco. E eu quero falar agora daquela questão da aula do Pilates que a gente vê na academia e da aula do Pilates que a gente vê em estúdio. Porque ambas são boas, né? A gente sabe que são, as duas têm o foco do Pilates, as duas são boas, mas são diferentes. Sim. Né? Então eu queria que você explicasse pra gente um pouquinho a diferença dessas duas aulas, academia e um estúdio de Pilates com aquela aparelhagem toda específica. Quando você trabalha, no caso do estúdio de Pilates, você está trabalhando o método de uma forma mais completa, né? Então é um número reduzido de pessoas, né? Nós trabalhamos na clínica até 3 pessoas por aula, quando é feita em grupo, né? Pode ser feita também individualmente. Na academia, você já tem um grupo maior de pessoas, né? Então o controle de você verificar se a pessoa está fazendo o exercício corretamente ou se ele está fazendo os princípios, que é a parte da respiração, a contração abdominal, que é utilizada, que é o foco principal do Pilates, né? Fica um pouco mais difícil quando você tem um grupo maior, né? Mas são aulas que, no caso, entrariam como se fosse uma ginástica. A diferença existe, né? Eu acho que se você já tem... Eu vejo a aula de academia até como um momento de relaxamento, porque a gente realmente não consegue o tempo inteiro coordenar respiração e contração se você não tiver o profissional ali te ajudando. Não é fácil, gente, coordenação, respiração e contração, mas se você pega e se dedica e tem um profissional bom, bacana na área, você consegue e vai gostar muito, né? Com certeza. Agora, a pessoa que quer emagrecimento, que procura emagrecimento, né? A gente sabe que o emagrecimento você tem que ter uma atividade aeróbica. Sim. E eu já vi pessoas emagrecerem com Pilates e são pessoas que não faziam outro tipo de atividade física, mas controlaram a alimentação com a prática do Pilates. Isso. Todo mundo pergunta, é a pergunta mais frequente lá na clínica é essa. Assim, o Pilates, o que acontece? Além da melhora da postura, porque às vezes o nosso corpo, né, você tá um pouco acima do peso, mas quando você adquire uma postura muito errada, né, a maneira de você sentar ou de andar, faz com que essa sensação de aumento da gordura do corpo seja maior. Então, quando você dá uma alongada no corpo, quando você organiza a sua postura, você já tem um efeito de uma sensação de emagrecimento já... A barriga, né? Isso, exatamente. A barriga tem que sentar sempre retinha, já tentando encolher. Exatamente. Né? Então aí você faz o quê? Às vezes o abdômen, ele só tá flácido. Aí você, com a respiração, com os exercícios, com o estímulo que é dado toda a aula, você tem um enrijecimento dessa região, tá? Então você já consegue melhorar um pouco mais. Claro, com alimentação. E quando você estiver fazendo, você topar a proposta dada pelo fisioterapeuta. Então é você ir no seu limite, claro, né? Então exige concentração, coordenação e todo aquele conjunto, né, do método, dos princípios do Pilates. Fazendo tudo isso dentro da aula, você conseguindo conseguir fazer os exercícios e não faltando, você tem um resultado. Tem um resultado, né? Tem um gasto calórico, de qualquer forma tem um gasto calórico. E essa pessoa tem o hábito de se alimentar bem, ela vai ter um bom resultado, né? Se associar com uma atividade aeróbica, melhor. Melhor ainda. Emagrece mais rápido. Melhor ainda. O Pilates, ele é muito... Você já falou isso pra mim no primeiro bloco, mas eu quero voltar um pouquinho, porque eu acho que é bastante interessante. Por exemplo, eu tenho condromalácia nos 2 joelhos. Condromalácia patelar é um outro assunto, mas é um problema de desgaste de patela, né? E eu tive a indicação de fazer a fisioterapia, e o meu fisioterapeuta utilizava muitos aparelhos de Pilates para me condicionar. Isso, exatamente. Isso é muito utilizado, a frequência, o resultado é bom, a pessoa consegue se reabilitar para ir para uma academia depois, pegar uma musculação. Sim, o Pilates, a vantagem dele é que os exercícios não têm impacto. Pois é. Né? Então a gente trabalha com resistência das molas, nos equipamentos, no caso, e no solo com a resistência do próprio corpo. E às vezes a gente coloca algum acessório junto para estar
desafiando mais ou estimulando mais a parte muscular, né? Mas não tem nenhuma carga externa, né? Então o que acontece nesses casos, no seu caso da condromalácia, você não pode ter uma descarga de peso no joelho. Exatamente. O Pilates é legal porque você trabalha de diversas maneiras o fortalecimento, né, de vários outros tipos de contrações que a gente trabalha, que é a isometria, a contração excêntrica, que é um pouco difícil você trabalhar em algumas outras com carga, por exemplo, que às vezes acaba mesmo cometendo a articulação. O Pilates, por não ter... não compromete. Não compromete, você não tem impacto, então você tem um ganho bem legal. Tem bastante resultados, se você procurar, tem artigos científicos na internet que você consegue achar de tratamentos feitos com Pilates para reabilitação, não só de joelho, mas de coluna. Que é o mais comum até, isso, né? Porque coluna hoje, muitas pessoas, e as pessoas cada vez mais cedo estão tendo problemas de coluna, Sim, né? exatamente. Precisa chegar na terceira idade, não. Hoje nós temos lá pessoas procurando com 34 anos, a gente já teve casos de 25. Então, é a postura. Sim. O Pilates é muito interessante, o assunto é bacana. Eu quero agradecer a sua presença aqui no programa, acho que foi bastante esclarecedora. Eu tenho certeza que se você não experimentou, agora vai procurar a clínica da doutora ou alguma clínica próxima para você para fazer e experimentar, né? Sim, obrigada pelo convite. Imagina, voltamos já já.